Fala galera, beleza? Pois então sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva, deixa o seu like no vídeo e compartilhe ele porque me ajuda bastante. E dando continuidade à série de vídeos antes, que é um tema sobre estudando, e no caso agora eu vou estudar sobre trauma na parte de cirurgia, e é a parte básica, que é o ABCDE do trauma. E os vídeos de aula, novamente, comento com vocês que não vão parar, mas essa série aqui ela vai continuar até o final do ano, até quando eu tiver incentivo a fazer. Combinado? Então, vamos lá? Então é isso. E no trauma, o que a gente precisa saber de antemão é sobre a epidemiologia dele. É muito peculiar. Teve um estudo que bem amplo assim, que ele dividiu vários fontes de trauma, né, casos de trauma. Então, tipo, ele verificou uma série de pacientes do porquê morriam, quando morriam e o que aconteciam do porquê eles morriam. E ele dividiu e foi visto num gráfico, né, que foi plotado esses dados, em que apareceram três picos, né? E aí daí o nome recebeu o nome de uma divisão, né, do trimodal das mortes no trauma. Então, a distribuição trimodal das mortes. E o que acontece? Foram vistos três picos. Foi visto que no primeiro pico, que ocorre de segundos até minutos no pós-trauma, que isso vai compor 50% das mortes, elas compõem as lesões gravíssimas, ou seja, são traumas que realmente não têm escapatória. Ou morreu no ato da cena, ou morreu até alguns minutos após. E mesmo que chegasse socorro, chegasse ajuda no momento, não teria como salvar a vítima. Então, isso vai compor 50% dos traumas que ocorrem. E o tratamento realmente não tem, então ele vai se basear em medidas de prevenção, como, né, aumento de sinalização, aumento de leis mais rígidas e rigorosas no trânsito, ou policiamento nas ruas, ou, né, leis mais amplas e rígidas no sentido de compor e conter 50% das mortes que ocorrem no trauma. Então, aonde que nós vamos atuar? Nós vamos atuar então nos outros 50%, porque o primeiro pico, né, que acompanha os traumas gravíssimos, tem como ajudar estes traumas? Tem, só que com medidas de prevenção. Então, se não assim, como vamos atuar então? Nos outros dois picos. O segundo pico ele vai ocorrer de minutos em até 24 horas do pós-trauma, ou seja, o doente ele vai falecer em minutos do trauma ou até 24 horas. E essas lesões são as que a gente consegue fazer algo. Então, são lesões passíveis de tratamento. Então, a solução para ela é um sistema de saúde eficiente e um ATLS, né, que é como guia o trauma mais eficaz, né? Ou seja, todo mundo devendo saber sua função, o médico devendo saber o ATLS, o que ele faz, aonde faz, que momento ele faz, aonde que acaba a função dele, começa do enfermeiro, onde que acaba do enfermeiro e começa do técnico. Todo mundo deve estar ciente sobre o ATLS e o que fazer no momento do trauma. A ATLS, inclusive, foi feito por um ortopedista na década de 50, uma situação de que ele viu que, se eu não me engano, porque os filhos dele eles sofreram um trauma e realmente não, ele viu que a família dele não foi muito bem assim atendida, que poderia melhorar o sistema, e ele viu que precisava realmente amarrar as ideias e todo mundo tá realmente falando a mesma língua, apesar de medicina, né, ou aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo ser diferente assim socialmente, mas em si é a mesma coisa, né, da medicina ocidental e oriental, que visa o bem do paciente. Então ele viu que precisava amarrar as ideias e precisava formular alguma coisa de modo que todo mundo fosse bem atendido, todo mundo fosse atendido com eficiência, com eficácia, e que não fosse atendidos ou tratados de forma diferentes, né? E sim todo mundo recebesse o mesmo apoio e da mesma forma e do mesmo modo, e por isso
foi elucidado o ATLS mediante essa situação que ele passou e, pelo que eu me lembre, foi ele e a família dele, com os filhos dele e a esposa, enfim. E aí daí foi pensado no ATLS e desde 1950 até então ele vem com a gente se reformulando a cada 3 anos, se eu não me engano, ou 4 anos. Eu confundo com a CLS, mas é isso. E, bem, então o segundo pico ele vai compor minutos até 24 horas no pós-trauma. Vai compor então 30% das mortes. Já me perdi. E ele vai se compor então em lesões tipo tamponamento cardíaco, né, hemotórax, né, tórax instável, né, pneumotórax hipertensivo, né, ou tórax aberto, né? Então são aonde o ATLS e o sistema de saúde, se eles cooperarem em conjunto, eles conseguem resolver e ajudar nesses 30%. Os outros 20% que faltam, eles vão se reservar para o terceiro pico da distribuição trimodal de mortes, que ocorrem das 24 horas em diante, depois que o paciente foi atendido, foi estabilizado, foi para o centro cirúrgico, feito a redução de danos, e então foi para a UTI ou foi para o leito de enfermaria. E o que viu que acontecia com esses pacientes? Viu-se que eles morriam ou de sepse, ou seja, de infecção, ou de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas por conta de trauma, ou porque não foi atendido direito, de repente esqueceu de um detalhe, pô, embolizou, e aí quando virou o plantão, faleceu. Então, bem isso. TEP muito presente nesse terceiro pico, assim como sepse e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. E como fazer para melhorar esse ponto? Realmente, um sistema de saúde funcionante, ou seja, UTIs mais preparadas, enfermarias mais preparadas, no centro hospitalar, centros de trauma com referências e subreferências para determinados tipos de trauma, e uma medicina mais funcionante, mais atuante, né? E em que o paciente ele não seja visto como apenas um paciente, sim como João da Silva, 84 anos, que tinha uma família, tinha uma esposa, tinha filhos e que merece toda atenção e cuidado e por isso vamos ajudar ele. Então é aí que vai se reservar o terceiro pico, quando o paciente está no leito de enfermaria, quando ele tinha tudo para ir para casa, mas faleceu de sepse porque não deram atenção para o quadro infeccioso ou não prescreveram um antibiótico, né, errado para esse tipo de paciente, ou não se atentaram à profilaxia, né, de trombo, enfim, múltiplos exemplos, mas a atenção maior realmente ao paciente. E então, da avaliação primária, aí começa o ABCDE. E a gente vai exemplificar então cada item aqui de acordo com o meu resumo aqui. Beleza? Então, que eu estou olhando aqui, o senhor não cometeu, mas está aqui na minha frente. Então, se o trauma é em via pública, primeiramente, antes de atender o paciente, antes de atender não sei quem, tem que melhorar a segurança da cena, colocar triângulos, afastar ali na quantidade de metros necessários para, né, evitar outro tipo de trauma, ou seja, além do trauma que ocorreu na via pública, também pode ocorrer um outro tipo de trauma. A equipe de saúde também pode sofrer um trauma, né? Então tem que avaliar bem a segurança da cena, verificar, né, se o veículo ele tem risco de uma explosão, se o paciente ele precisa estar ali, ou ele pode estar em outro lugar, ou pode estar afastado da segurança, se o cuidado inicial ele consegue ser rápido e efetivo, se tem como sinalizar aquele local de que está ocorrendo atendimento, né, afastado hipótese de explosão, enfim. Então tem que avaliar a segurança da cena. Isso vem antes mesmo do ABCDE e o ATLS preconiza isso. Bom, aí seguindo o ABCDE, por onde que a gente começa? Pelo A, o array. Array de via aérea, né? Então é o caminho que o ar faz. Então a gente vai fazer primeiramente o controle da coluna. Então a gente vai colocar o colar cervical
e deixar o doente em prancha rígida, né? Ah, beleza, não sei o que, o paciente ele não vem em prancha rígida, né, do hospital, blá blá blá, mas deixa em prancha rígida. Tem que deixar, beleza? Afastando lesão traumática de coluna com cervical, aí beleza. Posteriormente, em leito hospitalar, retirado, após fazer todo o ATLS. Mas por enquanto, mantenha o paciente com colar cervical e prancha rígida, para evitar lesões traumáticas de coluna, ou de coluna cervical, lombar, torácica, ou que não piore as lesões que o paciente já tem, porque afinal ele pode ter alguma lesão. Combinado? Então, verificar se a via aérea está pérvia, perguntar: oi fulano, eu sou o tal, o médico quem vai o atender. Qual é o seu nome? João da Silva. Quantos anos o senhor tem? 68 anos. Tá bem, tá beleza? Você vê que o paciente tá tudo certo com ele? Cara, fica tranquilo. Agora, se você vê se João da Silva rebaixou, aí tem que verificar alguma coisa, né? Tem que tomar uma atitude e tomar uma atitude imediata, né? Que é isso que o A do Airway no ATLS pede pra gente. Então tem que conversar com o paciente, perguntar o nome, idade, se ele sabe o que aconteceu e se alguma resposta for um pouco tortuosa de ser entendida, avaliar risco de broncoaspiração e, se existir, entubar. Se conversar com o doente, de repente rebaixar, Glasgow menor ou igual a 8, entubar. Então tem que sempre verificar se a via aérea está pérvia, né? Verificar se tem sangue, né, na via aérea, né? Se tem sangramento ativo, verificar sempre. E viu, o paciente está bem, tá respirando, tá conversando, tá falando o nome dele, oferecer ar a ele. Quanto? 10 litros por minuto de oxigênio em máscara não reinalante. Combinado? Ah, não viu, o paciente ele realmente necessita de intubação. Então, quando que ele necessita de uma via aérea artificial? Ou intubação, né, orotraqueal ou alguma outra? Quando ele está em apneia, quando tem que proteger a via aérea pelo risco de broncoaspiração, quando tem Glasgow menor ou igual a 8 e a gente tem que decorar e tem que saber o Glasgow, depois eu posto um vídeo no canal sobre, e incapacidade de manter a oxigenação com máscara, mesmo a 10 litros, e aí você vê, realmente está desaturando, menor ou igual a 92, intuba. Ou verifica uma via aérea superficial para ele. E da via aérea superficial temos dois tipos, temporária e definitiva. A temporária, a gente vai se basear então com a máscara laríngea, o combitubo e a cricotiroidostomia por punção. Ah, mas por que intubar se a gente pode colocar uma máscara laríngea? Cara, porque sempre é preferível uma via aérea definitiva. E quais vias aéreas definitivas existem? Existem, né? Tem que proteger a via aérea, né? Então existem a intubação orotraqueal, que é sempre a preferencial, a gente tem que preferir ela, mas tem situações em que não podemos intubar, então podemos abrir mão de outras, como a intubação nasotraqueal, como a cricotiroidostomia cirúrgica e como a traqueostomia, né? O que for mais rápido e eficaz e você souber fazer, faça, sendo a temporária ou a definitiva. Se souber a definitiva, perfeito, maravilha, né? Mas tem que saber e tem que manter a via aérea do paciente. Quanto mais rápido e der certo, melhor para ele vai ser. E quanto tempo que a gente vai ter para tentar intubar ou tentar manter a via aérea do paciente? Cara, pelo ACLS, né, o Clinical Life Support, a gente tem um tempo de 10 segundos para intubar. Pelo ATLS, né, o do trauma, a gente tem o tempo de uma apneia. Então é o tempo do paciente e vai intubar. Se não deu certo, vamos pensar uma outra alternativa, uma via aérea temporária até então ou não. Combinado? Então, intubado, beleza. Como que a gente vai saber se o tubo está bem posicionado? Então vamos fazer o exame físico do paciente, né? Verificar, auscultar os dois hemitórax,
auscultar epigástrio, verificar se o tubo está no epigástrio, verificar se o tubo está bem posicionado ou não está seletivo para algum hemitórax, e então a gente verifica a capno, liga o ventilador paciente, ou verifica com o ambu, no caso para o paciente, se tiver ali na cena de trauma, e verifica a capnografia, se tiver um capnógrafo, e é como se fosse um retângulo, vai fazendo assim, e aí passa, e aí reta, enfim, aí já corta o vídeo. Mas é como se fosse um retângulo, que é o capnógrafo, né? É o quanto de CO2 que está conseguindo inspirar, manter e voltar. Então é o que ele vai medir, e é bem padrão quando o paciente está entubado, ele sempre faz realmente uma imagem de um retângulo gráfico, um igual ao outro e semelhantes iguais. Então, realmente. E beleza, verificou a capnografia, aí o paciente está realmente expirando, blá blá blá. Confio só por ver que realmente o tubo passou a. Estava bem posicionado, só por eu estar olhando ele, eu realmente confio naquilo? Ah, realmente não, né? Então, até do porquê, para você ver a valécula, às vezes você não enxerga tão bem e tal. Então, é importante, mesmo que a ausculta seja positiva para você, né, dê certo, mesmo que a capnografia esteja certo, pedir a radiografia de tórax, combinado? Isso é padrão no ATLS. E se eu não conseguir, eu não posso entubar, o que eu faço? A crico eu faço. Então a crico, tiroidostomia, ou a cirúrgica ou por punção. A que for mais rápida, né? Contraindicação absoluta a crico cirúrgica é criança menor do que 12 anos de idade. E se você não sabe fazer uma crico cirúrgica, né, realmente, então fazer a crico por punção, né, pegar um gel 14 ou 12, que é mais difícil de encontrar, e então realizar o procedimento. Mas tem que saber, tem que ter uma carta na manga, porque apenas a intubação às vezes ela não é eficaz, ou porque teve trauma de face, ou porque também tem contraindicações à intubação, que eu vou colocar num outro vídeo subsequente. Combinado? E, bem, e quanto de ar para o paciente, né, na crico? Bom, fez a crico, aí coloca oxigênio O2 a 15 litros, realmente. Né? Tem alguns locais que, por exemplo, o pessoal do sul, eles falam em 40, 50 PSI, né, que é a pressão de oxigênio, num parâmetro que eles utilizam, mas combinado. E como que eu vou ajustar a crico? Né? Qual a relação de inspiração, expiração? É o tempo de uma inspiração para 4 expirações. Combinado? E é 1 para 4, 1 para 4, 1 para 4. E por quanto tempo deixar a crico por punção? Porque afinal ela é temporária, né? Ela não é uma alternativa definitiva. Bom, a gente pode realmente deixar uma crico por punção por no máximo 30, 45 minutos. No máximo, e é assim que a gente fizer a crico por punção, a gente já tem que ligar para o melhor anestesista do local, ou para o melhor intubador, e para tentar fazer uma, uma via aérea definitiva naquele paciente, combinado? E, bom, aí, beleza. E por que a definitiva, né, que eu tinha comentado? Porque tem um balonete insuflado na traqueia que protege a via aérea. Então, né, protege tanto de fuligem, né, protege... Às vezes é o momento que você tem realmente no trauma de queimadura que você tem para manter a via aérea perto daquele paciente, porque senão ele vai fazer edema de laringe e ele vai entrar em apneia, né? Então aí tem que fazer uma outra alternativa. Então, combinado, beleza. E, bom, aí vamos para o B. O B é o briefing. Briefing, então, ele vai se basear no aparelho respiratório. São os exames do aparelho respiratório. Então, a gente tem que verificar O2 está ok, exame físico, aí fazer o exame físico respiratório, exame físico respiratório, ausculta, percussão, é tudo que a gente aprendeu. Combinado? Ausculta, percussão, né? E oximetria, e aí, beleza. E claro, né, verificar os sinais vitais do paciente, caso não tenha sido verificado antes, caso ele não esteja
né, com, com não esteja monitorizar ele, né, se estiver em leito hospitalar, mas se estiver na cena de trauma vai ser um pouco difícil fazer isso, né, então sempre antes do trauma, até antes do ar, né, então monitor, oxigênio e veia, sempre fazer isso, move, né, para não se mover o paciente para outro lugar, né, enfim, tem que fazer isso. E aí, beleza, o paciente está com monitor, está com oxigênio, está com veia, mesmo que na ambulância, aí a gente vai verificar, fazer o B ali, ou na cena, ou no leito hospitalar, ou na ambulância, onde a gente estiver com aquele paciente. A gente vai verificar algumas coisas, né? Então a gente vai se basear em 3 armadilhas que podem ocorrer no briefing, né? Que são as afecções pleuropulmonares. Né? Então são elas, a gente tem que estar sabendo diferenciar tanto o pneumotórax hipertensivo, quanto o hemotórax, quanto o pneumotórax aberto. Então, pelo pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo, então, ele é o clássico lesão em sacos de papel. Até porque, sabe, é curioso, porque ocorre essa lesão. O paciente, ele não vai, ele tá lá dirigindo, pá, então, por que ocorre essa lesão? Porque o pulmão tá hiperinsuflado. Por que tá hiperinsuflado? Porque ele realmente puxou o ar na hora ali, antes do trauma. Então, por que ocorre essa lesão? Que aí a gente fica se perguntando, poxa, realmente, né? Quem que não, peraí, eu vou sofrer um trauma, então deixa eu expirar meu ar. Aí pronto. Não tem como, né? É impossível. A gente puxa o ar no momento de uma situação de perigo. Situação de luta e fuga. A gente quer sobreviver, a gente quer colocar o máximo de ar para dentro da gente, então a gente tem medo de que falte ar lá para frente, enfim. Aí é o que acontece, pneumotórax hipertensivo. Os alvéolos estão cheios e, ocorreu uma ruptura nos sacos alveolares. E da fisiopatologia é mais ou menos essa. Da clínica, o que a gente vai ver no paciente? Ocorreu uma ruptura nos sacos alveolares, vai vazar ar naquilo lá tudo. O ar que vaza, ele vai estar bem grande. Ele vai formar realmente uma bolha de ar lá na parte, né, do ápice do hemitórax, que ocorreu o trauma do pneumotórax hipertensivo. Pode ser nos dois? Pode, mas normalmente ocorre em um. Então, vai estar uma bolha gigante, gigante. O que vai acontecer com isso? Vai começar a empurrar estruturas. Empurra a traqueia, fazendo desvio de traqueia, que pode ter. Empurra também e comprime vasos que ali irrigam e perfurem a circulação daquele local. Né? Então, pode fazer turgência jugular, né? Até do porque pela irrigação, né, na subclávia, né, passa pela esquerda, então tá ali, pode ter compressão, e é mais fácil realmente ocorrer no hemitórax esquerdo, pneumotórax, né. Então na percussão pode ocorrer timpanismo, até porque você está percutindo realmente uma massa de ar, uma maçaroca de ar bem grande, e o som que aquilo lá faz é bem tipo, não tem como explicar, mas enfim, tem vários vídeos aí na internet sobre como, mas enfim. Na ausculta, como que a gente vai auscultar? Realmente a gente não vai auscultar incursão respiratória alguma lá. E o murmúrio vesicular ele vai estar abolido. Ele vai estar abolido de tal forma que vai ser a clínica da ausculta. E pode ter hipotensão. E se tiver, qual que é o tipo de choque que o paciente vai apresentar? Né? Isso é uma coisa para a gente pensar realmente, né? Então o choque ele vai se basear, por exemplo, tá comprimindo estruturas vasculares. O sangue tá difícil de se movimentar naquele local. Tá difícil até de perfundir o miocárdio. Tá difícil até de perfundir o corpo inteiro. Tá difícil tudo. É um choque que está obstruindo tudo, obstrutivo. Então, o mais comum de se fazer nesse tipo de paciente com pneumotórax hipertensivo é um choque obstrutivo. E identifiquei o pneumotórax. O que a gente faz? Então, qual que é a conduta? Ou antes, como que é o diagnóstico? Tem que fazer raio-x, não tem? Tem que fazer tomografia, nossa, tem que fazer uma angiotomografia, angiorressonância, uma arteriografia para verificar qual vaso está comprimido? Não. O diagnóstico ele é clínico baseado no que foi conversado. Desvio de traqueia, urgência jugular, murmúrios vesiculares abolidos no hemitórax, sempre fazendo, né,
O exame sempre fez de um lado, faz do outro, fez de um lado, faz do outro, faz de um lado, faz do outro, né? Então, em barra inglesa, barra holandesa, eu não me lembro muito bem o termo que eles utilizam, mas fez ausculto e percussão num lugar, vai no outro, fez a percussão num lugar, faz a percussão no outro, fez a percussão no lugar, faz a percussão no outro, fez a percussão no lugar, faz a percussão no outro, então sempre simétrico o exame, combinado? Tanto na percussão como também na ausculto, auscultou, 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 auscultou e rápido. Não, sem namorar o estetoscópio no paciente, porque isso não fica bem difícil ali de agir, que às vezes a gente tem minutos para tomar alguma decisão. O diagnóstico, então, ele é clínico, baseado nos sinais que o paciente está apresentando. Turgência jugular, desvio da traqueia, hipertimpanismo ou timpanismo, o termo hipertimpanismo está fugindo de moda, está ficando mais o timpanismo mesmo, e murmúrios vesiculares abolidos. Combinado? Então, o diagnóstico é clínico baseado nesses sinais que o paciente está apresentando, certo? Ou até mesmo choque, né? Hipotensão. Né? E aí a gente vai identificar no briefing, né? Antes de mesmo chegar no circulation, no próximo. Aí, né? Combinado? Então, diagnóstico é clínico, então não vou pedir nunca raio-x para diagnosticar um pneumotórax hipertensivo. Eu posso pedir se eu estou em dúvida depois que eu tomei as condutas para diferenciar com outro tipo de lesão. Será que é uma contusão pulmonar ou é um pneumotórax hipertensivo? No ATLS eles falam que se a gente suspeitar de pneumotórax hipertensivo, a gente tem que atuar. Então está em dúvida se é um pneumotórax hipertensivo ou se é uma contusão pulmonar, a gente tem que tratar como um pneumotórax hipertensivo. Combinado? Então, vamos ali. Então, a conduta identifiquei o pneumotórax hipertensivo. O que a gente tem que fazer? A conduta é imediata. Vi que o paciente pode estar com risco de pneumotórax hipertensivo, ou está em pneumotórax hipertensivo. Identifiquei o hemitórax. Vamos tomar uma conduta. Então, a gente tem que fazer imediatamente uma toracocentese de alívio. E como que a gente vai fazer uma toracocentese de alívio? Bom, antigamente se falava-se que era no segundo espaço intercostal da linha hemiclavicular, mas viu-se que para a criança este é o melhor local e que após os 2 anos a toracocentese ela vai ser sempre no mesmo local, agora na TLS 10, no mesmo local da drenagem de tórax. Então ela vai ser no quinto espaço intercostal entre as linhas axilar anterior e média. Combinado? E tá em dúvida, não sei o que, mas eu acho que é uma contusão pulmonar. Cara, faz a toracocentese de alívio, você tem que estar manjando fazer. Se não sabe, você já deve ter aprendido na faculdade, ou deve ter ouvido falar, ou rememora ali rapidamente e faz. Porque a sua decisão pode influenciar a vida do paciente, combinado? E a conduta definitiva, essa seria uma conduta temporária, né? Realmente fazer uma toracocentese de alívio, pum, aliviou a pressão naquele hemitórax. Mas a conduta definitiva que a gente tem que tomar é uma toracostomia com drenagem de selo d'água. Então é no quinto espaço intercostal, nas linhas axilares anterior e média, entre elas, fazer. No quinto espaço intercostal, colocar um dreno de tórax numa toracostomia, então deixar o dreno e para contar ali, né? Combinado? Em selo d'água, não esquecer. E beleza, não é pneumotórax hipertensivo. Aí a gente vai para a segunda lesão, pneumotórax aberto. O paciente teve um trauma penetrante, pá, enfiaram a faca nele. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar, né? A gente vai explorar para verificar, exploração manual para verificar se realmente atingiu o pleuro ou não. E, bom, foi em tórax, realmente foi em tórax. Bom, o que eu vou fazer então? A facada foi no tórax, então a gente tem que verificar o tamanho daquele orifício, se ele tem mais ou menos do que 2/3 o diâmetro da traqueia. Se ele tem menos do que 2/3 do diâmetro da traqueia,
beleza, né? Mas se ele tem mais do que 2/3 do diâmetro da traqueia, então ele é considerado como um pneumotórax aberto e a gente tem que tomar uma conduta. Então a conduta qual que é? A conduta não é para fechar. Dá uma vontade de fazer uma sutura, mas não é para suturar. Senão a gente pode criar um pneumotórax fechado, aí é um outro problema. Então a conduta ela é imediata. Viu uma lesão em hemitórax, né, maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia, o que eu faço? Eu faço um curativo em 3 pontas. Essa é a conduta imediata, tá ali na cena do trauma, fez um curativo em 3 pontos. Né? Então, como que faz um curativo em 3 pontos? Então, tem diversos locais. Depois eu vou ficar colocando também um vídeo no canal sobre, tem diversos locais falando sobre, né? Então, ou a gente pode usar um plástico dupla face, é semelhante ao plástico dupla face, que ele vai grudar e uma parte vai ficar aberta ali, né? Então é meio que para ter uma saída de ar e realmente que a saída de ar ela tenha, né? Ela saia realmente por aquele orifício, porque até do porquê se o orifício ele for menor ou se do que 2/3 do diâmetro da traqueia, né, a gente fizer um curativo assim, ou quiser fechar, enfim, vai criar um pneumotórax fechado, até do porque a saída de ar ela vai ser seletiva, ela não vai ser pela via aérea, ela vai ser pelo orifício, né? Então a gente tem que criar uma situação de acordo com que não cria um problema maior ali. E qual conduta que a gente tem que tomar? A mesma que o hipertensivo, toracostomia com drenagem, selo d'água. É igual. Né? Então, 500 espaço intercostal nas linhas axilar anterior e média colocar. E, bom, aí vem a pergunta, poxa, mas de novo colocar um tubo, um dreno, pá, beleza e tal, mas todo pneumotórax eu vou drenar? Depende. Se ele for 20 ou 30% mais do que o tamanho do hemitórax, sim, precisa drenar. Senão, ele vai se resolver espontaneamente, né, em até alguns dias. Mas se não, vai drenar sempre. Sempre que for 20 ou 30% mais do que o tamanho do hemitórax, ou sempre que o paciente for fazer uma viagem, por exemplo, precisa ser submetido a um transporte aéreo ali na cena, porque é difícil locomover pela via pública, está um engarrafamento, porque está realmente aquele trauma que ocorreu, não dá para mobilizar um veículo terrestre, tem que mobilizar um veículo aéreo, então tem que fazer a retirada dele por helicóptero. Então vamos retirar ele por helicóptero, mas o que a gente vai fazer antes? Então a gente vai colocar um dreno nele, senão a pressão aérea naquele momento vai aumentar o pneumotórax, né, que o paciente tem ou está ocorrendo devido ao pneumotórax aberto, né, ou seja, está criando uma bolha de ar lá dentro cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E se a gente não fizer alguma coisa, quando ele for colocado lá em cima, aquilo lá vai ser como se fosse uma bomba para o paciente, né? Então vai aumentar mais ainda subitamente a ponto dele desfalecer. Então é super importante que quando o paciente for submetido a um transporte aéreo ou se ele for colocado em ventilação mecânica, né? Então quando a gente vai tomar controle sobre a via aérea do paciente, antes de colocar em ventilação mecânica, a gente tem que colocar um dreno naquele paciente. Combinado? Combinado. Até porque senão a ventilação mecânica vai tomar uma única via de saída do ar e a via de entrada está ocorrendo ali ainda, né? Então a gente tem que resolver aquela. Combinado? A terceira lesão neuropulmonar seria o hemotórax. Mas é mais um trauma penetrante, né? Como tendo vasos hilares ou sistêmicos, enfim, são vasos de baixa pressão. Então o sangramento ele geralmente é autolimitado. Que ele, se for um sangramento grandão, a gente vai saber, então a conduta já vai ser outra, né? Então o hemotórax, a clínica dele realmente é uma jugular, ela tá colabada, né? Ela realmente por causa do sangramento, o sangramento tá se a zona de sangramento está ali se consolidando, né? Tá se formando, então na percussão vai estar meio maciço, até porque o som o que o som vai fazer que ridículo isso. Quando vai passar pelo tanto o tórax até
o espaço pulmonar e voltar para chegar para a gente ouvir, ele vai estar um pouco abolido, porque vai ter um fluido lá dentro, vai ter sangue lá dentro do alvéolo que não era para ter. Então, né, e a ausculta também vai estar com o murmúrio vesicular abolido, né? A gente não vai conseguir auscultar nada naquele local em que está ocorrendo o hemotórax. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Bom, aí a gente pode pedir uma imagem para auxiliar no diagnóstico, combinado? Tanto pedir uma tomografia para verificar um hemotórax, quanto pedir um raio-x. Um raio-x não verifica tanto, mas o melhor seria uma tomografia mesmo, para verificar um hemotórax. Mas afastando, claro, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax fechado e o aberto. Fechado, hipertensivo, bom, mesma coisa, mas enfim. E é isso. Na conduta do hemotórax, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de novo toracostomia com drenagem em selo d'água. E quais são as indicações de toracotomia? Que eu ouvi falar bastante, é uma delícia de fazer, mas fico só imaginando a cena. Eu já presenciei uma quase toracotomia, mas não foi, mas quase. Mas poderia ter sido feita até, mas foi um pouco mais embaixo, mas a rotura da aorta abdominal que estava ocorrendo, ela poderia até ter tomado uma historectomia, porque já tinha cometido, né, o nível da aorta torácica, né? Então realmente aquele paciente merecia uma toracotomia, mas, bom, enfim, aí viajando, né, conversando. Bom, a conduta então, as indicações de toracotomia. Quando eu vejo que um sangramento realmente é volumoso e o paciente merece uma toracotomia e, bom, quando ele está sangrando muito, um sangramento realmente aberto, né? Ou quando ele está sangrando muito que ele chega a descompensar e quando passa mais do que 1,5 litro pelo dreno em selo d'água, é uma indicação de toracotomia, realmente está ocorrendo um sangramento maior do que o que eu estava prevendo. E quando a drenagem ela foi maior do que 200 mililitros por hora durante 2 a 4 horas, ou seja, 800 mililitros em 4 horas, ou meio litro em 2 horas, já é uma indicação de toracotomia, realmente o sangramento está bem grande e necessidade persistente de transfusão. Fez uma transfusão ali porque tinha perdido sangue, vai precisar de novo? Nossa, realmente, acho que melhor a gente abordar de uma outra forma esse paciente. E aí a gente vem para o C, de circulation. Então, verificamos as 3 lesões pleuropulmonares e vamos para o C. Depois eu vou lançar um vídeo separando cada um. Eu acho até melhor. Mas, bem, o choque é o mais comum. Qual que vai ser? É o choque hipovolêmico hemorrágico, né? Então, ele tem alguns focos de sangramento: tórax, abdômen, pelve e um osso longo tipo fêmur. Combinado? Então, eu sempre segui esse plano aí: tórax, abdômen, pelve e um osso longo tipo fêmur. Certo? E a conduta que eu vejo quando tem um sangramento, ou quando logo de início fazer 2 acessos, né, intravenosos periféricos, combinado? Fazer 1 litro de volume para o paciente, não conseguiu acesso periférico, então faz um intraósseo, faz um central, ou cateteriza a safena, né? E tem que pegar algum acesso de alguma forma naquele paciente. E quanto de volume que eu dou para aquele paciente? Qual tipo de volume? Soro fisiológico ou Ringer? Tanto faz. O que importa é estar aquecido 37 a 40 graus. E quanto de volume eu faço? Faço 1 litro no adulto ou 20 ml quilo na criança. E como se fosse hipotensão permissiva. Só não pode hipotensão permissiva no TCE, mas aí a gente vai ver num outro momento sobre, quando falar de neurotrauma. Mas é 1 litro no adulto ou 20 ml quilo na criança. Ah, beleza. Aí o paciente não respondeu. Como que eu vou verificar isso daí? A gente vai fazer uma classificação então para o paciente que ele está sofrendo sempre a gente vai verificar os sinais vitais do paciente. Então, por exemplo, a PA está normal, beleza, ok, mas a frequência pode estar alterada. Então, a PA, a pressão arterial, sempre é normal nos estágios 1 e 2. São classes 3, são 4 classes. Né? Então, a PA
ela pode estar normal na primeira, são vários parâmetros, né? Tem uma tabela enorme para a gente decorar, mas o que a gente tem que saber é que a PA está normal nas classes 1 e 2, na classe 3 e 4 ela está diminuída, né? E a frequência cardíaca ela está normal na 1, tá taquicárdica na 2, ou seja, e mais que 120 na classe 3 e mais que 140 na classe 4. Então está acima de 100 na 2, mais que 120 na 3 e 140 na 4. Combinado? Então, normal, 100, 120, 140 é o que a gente tem que decorar ali para a frequência cardíaca. Então, o quanto de volume o paciente perdeu ali, né? Então, a gente sabe que a classe 1 ela vai ser um volume mais ou menos inferior a 750 mililitros. A classe 2 são mais que 15% da perda volêmica que ele está tendo, na classe 3 são 30% e na classe 4 são 40%. E para saber o volume em ml que o paciente está perdendo é só multiplicar por 5, né? Ou seja, na classe 2 a gente vai verificar que são 750 ml. Né? Se na classe 1 é inferior a 750, na classe 2 tem que ser 750 para cima. Na classe 3, então, está perdendo mais que 30%, então multiplica por 5 vai dar 1,5 litro, né? Que é o volume que ele teve perda. E na classe 4, mais 40%, então, que ele perdeu de volume, então multiplica por 5, que é ele perdeu então 2 litros de volume. E beleza. Quando que vai ocorrer o retorno de sinais vitais? Em outro momento, então, um outro vídeo eu vou estar colocando aqui no canal, só me lembrarem, por gentileza, em comentários. Combinado? Então, o paciente a gente identificou que é um choque. Beleza. Identificamos que é um choque, fizemos o volume 1 litro para o paciente, não respondeu. Continua classe 3 e 4. O que a gente faz? Então, a gente abre o protocolo de transfusão maciça. Então, beleza, a gente separou um concentrado de hemácias, plaquetas e ácido tranexâmico. Se o trauma ocorreu até 3 horas do trauma. Então, se ele ocorreu até 3 horas, então se o trauma ocorreu até 3 horas, né, atrás, a gente pode fazer ácido tranexâmico ainda para o paciente, que isso vai ser benéfico e o ATLS 10 preconiza isso. Combinado? Quanto de ácido tranexâmico? 1 grama IV mais 1 no ato, mais 1 grama ao longo das 8 horas para correr ali para o paciente, em 8 horas. Combinado? E sempre que a gente for infundir volume para o paciente, a gente tem que cateterizar, tem que quantificar aquele volume. Se não der para cateterizar de alguma forma, vai dar, mas a gente tem que verificar aquele volume, né? Então, o quanto de volume que eu espero para o paciente, né, perder ali na diurese. Então, 0,5 ml por quilo por hora para os adultos e 1 ml quilo hora nas crianças. Combinado? Não é para passar, muito cuidado, não é para passar o catéter vesical antes de avaliar a próstata do paciente. Né? Antes de avaliar se está tendo hemorragia, sangramento uretral, se está tendo hematoma perineal, se está tendo hematoma escrotal, se está tendo retenção urinária aguda ou fratura de pelve. Se tiver ocorrendo algum desses, atenção, se tiver ocorrendo algum desses, né? Poxa, está ocorrendo sangramento peniano no paciente, está ocorrendo sangramento vaginal. Então eu tenho que, né, fazer uma uretrocistografia retrógrada antes do cateterismo e verificar se realmente teve trauma ou lesão de uretra, né? E se tiver lesão de uretra, fazer uma cistostomia. Não fazer uma cistostomia antes de ter certeza que não teve trauma uretral, apesar dos sinais indicativos de, então, fazer uma uretrocistografia retrógrada sempre antes de pensar em cateterizar ou fazer uma cistostomia. Combinado? E se for identificado lesão, trauma de uretra, a gente faz uma cistostomia. E no ato lá, como que vai ser feito o controle da hemorragia? A gente vai fazer uma compressão local, né? Tá esquecendo, não sei o que, a primeira coisa é compressão local. Vai comprimir aquele ferimento, né? Foi em algum membro, pode colocar o torniquete. Por muito tempo o torniquete ele saiu de moda do ATLS. Então ele tem voltado aí, né? Então o ATLS tem preconizado, né, por no máximo 6 horas. Senão você vai estar fazendo uma situação traumática no paciente
né, precoce, depois ele vai sofrer ali. Mas, então sempre ali, né, no máximo 6 horas ali manter o tourniquet, beleza? Os soldados americanos geralmente eles colocam, então estão vindo com tourniquets ali com eles, né, em alguns pontos ali, certo, nas pernas ali, né, mas na situação medial, né, do corpo, mas tomar cuidado com o torniquete, ele é uma armadilha tua, se você não souber usar e o tempo de se usar, ele pode fazer mais ao paciente do que um bem, mas ele também pode salvar o membro e controlar a hemorragia que estiver ocorrendo ali. E se não resolveu ali fazer a compressão local, blá blá blá, quando fazer a toracotomia de reanimação, né, então foi feita a toracotomia, né? Teve indicação de fazer toracotomia, né? Então teve, sei lá, drenagem de mais de 1,5 litro em 24 horas, ou teve drenagem de 200 ml em 2 a 4 horas, ou teve, já esqueci, ou teve necessidade persistente de transfusão, reincidente, ou quando está sangrando muito fazer a toracotomia. Quando fazer a toracotomia, pela via anterolateral esquerda, sempre fazer pela via anterolateral esquerda, toracotomia por reanimação. As duas armadilhas do C seriam fratura de pelve e tamponamento. Fratura pélvica não faz mais o distracionamento, se para verificar se está fraturado, né? Então verificar ali se está fraturado, não faz mais. Palpou, doeu, tem redução do membro, tem fratura. Então, tem choque venoso, que é a prioridade do sangramento, da fratura óssea, fazer choque venoso. Só tem uma exceção para choque venoso ali em fratura óssea, que é realmente a fratura em livro aberto, né, que é uma fratura, se vocês forem procurar na internet, é uma fratura peculiar em livro aberto, que é com o nó, que você tem que fazer então logo, né, utiliza então o lençol com um nó ao nível do grande trocânter do fêmur, né, e dar uma rodada e fechar. Mas tem que lembrar que o sangramento do livro aberto ele não vai cair na cavidade peritoneal, ele vai cair na retroperitoneal. Aí que tá o problema, amigo, porque se você se não melhorou mesmo com, com a conduta do lençol, então realmente pode ter sangue e pode ter sangue intraperitoneal, né? Lembrar que o FAST, né, então ele não vai identificar ali onde que está ocorrendo retroperitônio, ele não vai verificar retroperitônio, vai verificar o sangramento realmente peritoneal, então tem que tomar cuidado, né? Ele vai verificar sangramentos extraperitoneais, então tem que tomar cuidado com relação a isso, né? E depois eu vou colocar então um vídeo aí sobre o FAST também, senão o vídeo aqui vai ficar muito, muito longo. E, bem, então não melhorou, não tem sangue intraperitoneal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tamponamento pré-peritoneal. E caso não resolva, realmente seria alternativa para choque venoso. Então pode ter sangramento arterial, pode ser um choque advindo de circulação arterial. Então eu vou fazer uma angioembolização. Eu vou embolizar aquela artéria, né? A artéria ilíaca ou dependendo, né, onde está ocorrendo, né, o foco do sangramento ali. E com sangue intraperitoneal, então, se não for intraperitoneal, pode ter sangramento arterial e ser uma angioembolização. Se for um sangramento dentro do peritônio, o que eu vou fazer? Uma laparotomia. Combinado? Ah, resolvi a situação ali no primeiro momento, o paciente melhorou. Aí sim eu vou chamar o ortopedista, mas nunca antes disso, por mais que a gente pense em chamar, mas só após que a gente fizer o primeiro atendimento ali para o paciente resolver a primeira situação ali dele, combinado? E tamponamento cardíaco é o segundo problema do C. Então ele pode ter um trauma penetrante, né, 100 a 200 ml de sangue,
para ter um tamponamento cardíaco, ele vai se basear numa clínica específica. A gente tem que saber que é a tríade de Beck. Então pode ter turgência jugular, né? E devido ao não relaxamento dos ventrículos, né? Então os ventrículos eles não estão se relaxando ali, eles estão contraídos, né? Ou estão com bastante sangue na cavidade, eles não estão conseguindo na cavidade essa ventricular, né? E eles não estão relaxando direito, então o paciente pode fazer uma clínica de turgência jugular. Pode ter queda da pressão arterial devido à quantidade de sangue, né? Acima de 100 a 200 ml de sangue para ocorrer, né? Hipofonese de Búrias, né? Então pode ter sangramento ali extra, pode estar ocorrendo sangramento no saco pericárdico, né? Caindo no saco pericárdico e dificultando a contração daquele miocárdio, né? E um pulso paradoxal, e a gente tem de pulso paradoxal uma queda superior a 10 ml de mercúrio na pressão arterial sistólica durante a inspiração, e vai ocorrer realmente devido a um empurramento que está ocorrendo no septo interventricular, que ele vai acabar colabando o ventrículo esquerdo, quando o ventrículo direito ele não dilata com a chegada do sangue. Então o ventrículo direito ele não está dilatando, ele está comprimindo, o septo vai ficar, vai ser empurrado, né? Então ele vai colabar o ventrículo esquerdo realmente, aí vai dar um pulso paradoxal, é uma queda superior a 10 mililitros na pressão arterial sistólica durante a inspiração. Então a gente tem que se lembrar disso daí. O diagnóstico, como que se dá de tamponamento cardíaco, é com a clínica do paciente e o FAST. Então tem que fazer realmente ultrassom FAST, que está no outro vídeo aí no canal, mas não é o objetivo desse vídeo no momento, e a clínica do paciente, né? Verificar se tem sinais de choque, se não tem, onde está ocorrendo realmente o sangramento no paciente, verificar se tem clínica de tamponamento cardíaco, né? E com o FAST ali verificar se está ocorrendo realmente, se tem sangue no espaço pericárdico, na loja pericárdica. E a conduta temporária que a gente tem que fazer imediatamente é, cara, retirar 10 a 20 mililitros de sangue para aliviar a pressão, e só por fazer isso já ajuda bastante. E já liga para o cirurgião torácico, porque vai precisar realmente, se teve trauma torácico, se está tendo tamponamento cardíaco, vai precisar tomar uma conduta definitiva, que é a toracotomia, que é a escolha principal. Mas para temporária, ali no momento, imediatamente tem que fazer realmente a pericardiocentese e retirar 10 a 20 mililitros de sangue, combinado? A letra D seria então poria o que a gente chama de disability, né, que entra a questão do Glasgow. E sobre o Glasgow, né, são vários parâmetros ali para totalizar 500 pontos, vai de 3 a 15, né, nota. E não está bem decidido ainda se o Glasgow P ele vai entrar em uso ou não, pelo menos no ATLS no 10 eles ainda não colocaram, que foi o último que saiu até então. E é isso aí. Exposure environment, então a gente tem que fazer a exposição do paciente. Às vezes o paciente, por mais que tenha sofrido um trauma, a gente tem que expor o paciente, né? Retirar roupas, retirar objetos, retirar tudo, verificar, colocar ele numa situação, né, legal ali para ele, e aí a gente vai fazer a exposição dele, como também prevenir hipotermia, né? Colocar uma térmica nele, um manto térmico nele. E fazendo isso a gente fez o ABCDE, passamos pelas principais lesões do B, do C, e aí seria a avaliação secundária. E claro, tem muito mais aquém do que a TLS. TLS são 3 dias de curso, eu não sou instrutor da TLS, eu apenas sou recém-formado e que está revendo os estudos para uma prova do final do ano, ou do final do ano que vem, ou do final do outro ano, enfim, que seja, mas é isso. Bom, para saber sobre o ATLS,
pesquise em fontes, né, corretas, como o livro mesmo de ATLS, da 10ª edição. Tem em inglês, tem em português na internet, encontrar fácil. Né? Não estou fazendo apologia a nada, nem a divulgação de material, né, deles, nem nada, mas, bom, só procurar na internet vocês vão encontrar. E, bem, se vocês gostarem do vídeo, se ajudou de alguma forma a expandir aí o conhecimento, bem, pelo menos me ajudou, porque as informações que eu citei aqui no vídeo, de alguma forma, elas ficaram para mim. E, mediante a isso, eu agradeço. Beleza? Obrigadão e é isso aí. Um abraço e, meu, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e, de antemão, não sou instrutor do ATLS, né? Sou recém-formado médico e não tenho, até então não tenho nenhum conflito de interesse, como também não sou profissional em atender trauma. Então, eu vi traumas ocorrendo, fiz o atendimento inicial de alguns com o instrutor ao lado e com o preceptor do lado, então que fique de antemão que esse vídeo ele não tem cunho não tem cunho acadêmico assim estudioso para você, né, no sentido de você colocar em prática posteriormente, mas sim tem cunho, né, de ele te ajudar de alguma forma, como também ele me ajuda ao realizar. Então, é que nem tudo que é falado aqui no canal, eu me senti na vontade de falar isso, porque trauma é um assunto complicado. Combinado? É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Fui! E o vídeo ficou longo, hein? Caramba, eu falo demais.